Começa agora na Mundial. Programa Elan Vital. Para que você tenha uma vida saudável e bem-sucedida. Apresentação dos fisioterapeutas Sérgio Bastos, Frésia Sá e Flávia Parente. I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me. Boa tarde, amigos da Rádio Mundial. É com muito amor e gratidão que estamos começando o programa Elan Vital. Hoje, eu, Frésia Sá, junto com o Dr. Sérgio Bastos, iremos continuar o assunto do programa passado de fibromialgia. Boa tarde, Jean, operador de áudio, e boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Frésia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Mundial. Primeiramente, eu gostaria de lembrar a todos os ouvintes sobre o curso de massagem de pedras quentes, ministrado pela doutora Flávia. O curso será nos dias 8 e 9 de dezembro. E para informações sobre o curso, vocês podem ligar para 4171-5600. Antes de começar a falar sobre esse assunto, eu também queria dar um outro aviso, que esse é o nosso último programa nesse horário da tarde. Agora, a partir da semana que vem, a gente vai começar um programa noturno, que vai ser às 9h30 da noite, também na quarta-feira. Né? Vai ser um horário muito bom, que vocês já vão ter chegado do trabalho, e aí a gente vai poder se encontrar com mais calma, com muito mais calma. E se você não puder nesse horário, lembre-se que pode escutar os programas no nosso site, que é www.clinicaelanvital.com.br, e você pode nos encontrar também nos telefones 4113 7706 ou 4171 5600. Eu gostei muito desse horário das 21h30 da quarta-feira. A gente vai um horário que a gente está mais calmo, está em casa, pode deixar de lado lá a TV e vem conversar com a gente, vem bater um papo, e sempre vai ser um papo com um tema bem interessante e rico, como o de hoje. Hoje, então, nós vamos conversar sobre a síndrome chamada de fibromialgia. Essa síndrome, ela é mais comum em mulheres. E essas mulheres, elas têm em comum um discurso muito parecido, que elas falam sempre que dói tudo. E essas mulheres também têm outra coisa em comum, que elas costumam ser mulheres perfeccionistas. E os perfeccionistas, eles são com certeza as pessoas que procuram aprovação. Eles não podem errar, eles querem sempre acertar para agradar todo mundo. E pensa comigo, gente, esse tipo de pessoa que não pode errar, ela não pode errar por quê? Porque precisa ser aceita, amada. Então, ela é uma grande desvalorizada. Porque está sempre precisando que você mostre de alguma maneira que ela tem valor. É bem interessante, né, gente, isso aí que a Frésia falou. E vocês, ouvintes, vocês vão reconhecer essas pessoas com fibromialgia, né? São a famosa boazinha, que faz tudo para todo mundo. É aquela que aguenta todos os desaforos, que ela quer dar conta de ajudar o mundo inteiro, quer carregar o mundo nas costas. Mas, na verdade, né, gente, ela quer ser amada, ser valorizada. Então, você que quer melhorar dessas dores e da fibromialgia, né, gente, por favor, vamos deixar de ser capacho, né? Vamos se valorizar. Ninguém vai te valorizar desse jeito. Pelo contrário, as pessoas elas vão começar a se afastar de você, porque você é tão boazinha, né? Tão boa, que as pessoas nunca vão conseguir compensar essa sua bondade. E você vai ficando cada vez mais deprimida, mais insatisfeita, porque o sentimento, né, que predomina, né, aquela vozinha que fica na sua cabeça é aquela: eu faço tudo para todo mundo, mas ninguém consegue me retribuir, né? E aí você vai ficando mais triste, mais deprimida, sua serotonina vai caindo.
e você não consegue perdoar ninguém, porque eles não te valorizam e você se sente um lixo, e aí seu intestino ele começa a desregular, não é mesmo? O intestino desregula e você começa a ter ou ficar constipado, ou ter diarreia, sempre que você se vê diante de algo que você considera imperdoável. Então, que você é tão boa, geralmente a mulher que tem fibromialgia, ela faz tudo pelos outros, tudo. Então, como que você não vai fazer uma coisa simples de ir ali na padaria e comprar um pãozinho para mim? Nossa, mas eu sou muito boa para você. E aí, coisas simples começam a criar um tamanho muito grande e essa coisa imperdoável, essa sujeira, fica difícil para você eliminar. E aí você começa a ficar constipada, tendo diarreias, e isso é uma das sintomatologias clássicas da fibromialgia. Para você que chegou agora, a gente é o programa Elan Vital. Hoje nós estamos falando a respeito de fibromialgia. Se você quiser pegar o começo desse programa ou também escutar os programas antigos, é só entrar no nosso site, que é www.clinicaelanvital.com.br, ou também pode nos ligar e tirar dúvidas. O telefone da clínica é 4113 7706 ou 4171 5600. Você também pode curtir a nossa página no Facebook. Lá a gente coloca sempre algumas informações, algumas coisas a mais que a gente acaba não conseguindo falar aqui na rádio. Então, para você curtir a nossa página, é só digitar www.facebook.com/clinica.elanvital. Como que escreve Elan Vital? Elan Vital, ele se escreve E de elefante, L de lápis, A de amor, N de navio, V de vitória, I de igreja, T de tatu, A de amor e L de lápis. Isso. É importante, voltando então no assunto, quando a gente fala esse desejo de ser amada, essa insatisfação, é algo muito pesado, né? Só quem vive e passa por isso sabe como é pesado isso. E veja, ninguém quer se sentir assim. Ninguém quer ser desse jeito. Ninguém quer ser ter esse tipo de arrogância no coração. E onde começa, então, tudo isso? Pode ter acontecido em vários momentos da sua vida. Então, pode ter sido lá na gestação, com algo que a sua mãe viveu em relação a uma separação, uma morte ou uma rejeição. Também pode, assim, ter sido ao longo da sua vida, vários conflitos, com graves insultos, calúnias, que podem ter sido fortes ativadores dessa desvalorização profunda. Um bom exemplo disso, desse tipo de caso assim, de desvalorização, são aqueles casamentos longos, onde existe um círculo vicioso entre o marido manipulador e a mulher manipulada. Veja bem, notem que eu disse círculo vicioso, porque a responsabilidade dessa situação não é só do marido desalmado, o carrasco que maltrata e desvaloriza a mulher, mas é da mulher que deixa isso acontecer também e usa isso para ficar de vítima, para posar de boazinha. Gente, você tem o poder na mão, você tem condições de sair disso. E tem que frisar uma coisa, é responsabilidade, não é culpabilidade. É a minha responsabilidade diante daquela situação. Ninguém tem culpa de nada. Muito bem lembrado, Sérgio, realmente. Porque culpa dá a sensação de que tem um agressor e uma vítima. Isso. E responsabilidade, não. Nós temos funções a serem executadas num casal. Então, pela constelação familiar, a gente poderia atribuir as funções de a mulher serve, a mulher segue e o homem serve. Mas, gente, você tem que sair dessa. Você pode muito mais do que isso, né, gente? Você tem um valor. Nada nem ninguém é capaz de manter você nessa situação. Na verdade, é só você mesmo que te mantém nessa situação. Então, é você que tem que sair dela. É assumir, a partir de hoje, as rédeas da sua vida.
Diga para você mesmo, minha querida alma, eu sou uma pessoa de grande valor. E meu querido espírito, a minha consciência escolhe. Eu tenho um valor suficiente e mais para vencer qualquer obstáculo da minha vida. Eu vou dar mais uma sugestão de frase que o ouvinte pode usar. Minha querida alma, eu já me amo e gosto de ser como sou. Meu querido espírito, a minha consciência escolhe. Eu já sou amada e alegre. Bem, a partir de agora, para você que quer ligar aqui na rádio e fazer perguntas para a gente, os telefones são 3016 1766 e 3016 1767. Então, que eu queria dar uma explicação a respeito dessas frases que o Sérgio começou a falar aqui. Vocês notaram que essas expressões foram feitas começando com a palavra, com a expressão minha querida alma e meu querido espírito. E essas frases, elas foram criadas por uma pessoa, um professor chamado Pedro Makiyama. E o objetivo desses termos é criar um acesso direto ao emocional e o mental do indivíduo. No momento que vocês usam o termo alma, o acesso é direto ao emocional. E o que a gente quer é dar uma ordem para a emoção. Então, minha querida alma... parece que a gente já tem uma pergunta. Tem uma ligação já? Alô? Alô? Olá. Ih, acho que caiu. Então, a gente vai continuando aqui. Eu acho que minha querida alma, como eu estava falando, é uma ordem que a gente quer dar para a emoção, para acessar lá. Então, um exemplo. Antes do exemplo, então a gente vai falar. Acho que tem outra ligação. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Rosimeire. Oi, Rosimeire. De onde você fala? Eu falo do Cocaia. Cocaia. Pode fazer a sua pergunta. É que a minha mãe, ela tem fibromialgia, né? E ela tem dor no corpo todo. Ok. E a vida dela só é reclamar que tá com dor aqui, dor ali. E aí fica desse jeito, eu não sei nem como ajudá-la. Qual que é a idade dela? Ela tem 74 anos. E sempre foi assim, desde nova? Agora tá ficando pior. Uhum. Nós vamos responder no ar, tá bom? Obrigada, viu? Obrigado a você. Então, Rosimeire, como já está numa idade avançada, a tendência é piorar, porque a tendência é a pessoa não se sentir útil, né? Mas a gente pode perceber que talvez tenha acontecido com a Rosimeire, a sua mãe, né? Que você não falou o nome da mãe. Aos 12 anos de idade, pode ter acontecido um evento com ela de se sentir atacada, caluniada, num sentimento, talvez, de desvalorização em relação a um professor ou alguém que estabelecia algum tipo de hierarquia nesse sentido. Para a gente ter uma resposta mais precisa, a gente precisaria ter em contato com ela. E aí, com os mapas da microfisioterapia, a gente poderia dar mais precisão de mais programantes relacionados com essa fibromialgia, né? Ver quais foram as memórias causadoras dessa desvalorização, né? Para você reverter isso, o ideal seria, então, que você sempre reafirmasse para ela o valor que ela tem na vida de vocês, principalmente você como filha. Sempre mostrar que ela continua sendo a sua mãe e aquela que te deu a vida, que então ela tem um grande valor. Eu acho que assim é um jeito de você começar a reverter esse processo. E também trabalhar essa idade dos 12 anos, que a Freda falou, eu acho que vai ajudar muito na questão de diminuir os sintomas e também dela se sentir mais valorizada. Começar a conversar com ela sobre essa idade, o que aconteceu, e mostrar para ela que ela é útil mesmo. Né? Pode usar até a frase, minha querida alma, desvalorizações que vivi aos 12 anos de idade até hoje acabaram. Minha querida alma,
eu já tenho grande valor. Eu acho que isso já daria uma ajuda, não é isso? O que você acha, Sérgio? Eu acho que é fantástico. Essas frases eu acho fantástico. Acho que tem mais uma ligação. Alô? Alô, boa tarde. Meu nome é Arnaldo, tudo bem? Tudo bem, Arnaldo? Tudo jóia. Eu queria ver com vocês como definir se é fibromialgia. Ó. Uma semana dói um ombro, depois dói o outro ombro, aí começa a doer um joelho, dói o outro. Isso aí pode ser, se isso aí pode ser em decorrência eu tinha um emprego e fui rebaixado na função. Ok, Arnaldo. De onde você fala, Arnaldo? Eu estou falando de Limeira, São Paulo. E a idade? Qual é a sua idade? Eu estou com 54. 54, tá ok. A gente vai responder no ar, tá bom? Ok, obrigado. Obrigado a você. O ideal, Arnaldo, seria você procurar primeiro um médico, um reumatologista, né? Porque a síndrome da fibromialgia, às vezes pode ser confundida com outras patologias, como o hipotiroidismo, lúpus, né? Então, o ideal seria que você primeiro tivesse um diagnóstico médico, porque ele vai pedir exames de sangue para descartar essas outras patologias associadas, né? Depois, alguns profissionais utilizam uma técnica de apertar alguns pontos sobre o corpo para ver se você tiver no mínimo de 11 nesses 18 pontos que ele vai apertar, ele vai verificar, vai ser um dos indicativos para fibromialgia. Há outras coisas, porque a fibromialgia se chama síndrome porque ela é um conjunto de sintomas. Então, junto dele vai vir outros sintomas, como problema intestinal, né? Que pode ser constipação ou diarreia. Isso. Problemas estomacais também. De sono. A pessoa acorda cansada, o sono nunca é reparador, não é isso? Então, é uma avaliação mais global, mas é importante ir ao reumatologista antes para descartar as outras coisas associadas, como lúpus, hipotiroidismo, né? Que podem ser confundidas com a fibromialgia. Artrite reumatoide também tem uma grande... Isso. Confunde bastante. Uhum. Arnaldo, uma data, uma idade que você pode procurar para você já começar a fazer esse autotratamento é alguma coisa entre 18 e 19 anos, alguma coisa relacionada à submissão com relação ao pai, a uma figura paterna, uma figura que você considerava como se fosse um pai. Porque essa ligação com o trabalho, o pai tem muita ligação com essa questão de trabalho. E você falou que se você foi rebaixado, né, você carregou alguma coisa nos ombros, carregou essa submissão nos ombros, né? A minha sugestão, talvez, para ele, seria uma frase relacionada assim, eu me sinto valorizar, minha querida alma, eu já me sinto com grande valor, minha querida alma, eu já aceito a mudança e tenho grande valor para arrumar algo melhor. Isso, né? Achei ótimo. Eu acho que isso pode te ajudar, Arnaldo. Ok? Acabou, Jean? Não, acabou a ligação, a gente pode continuar, né? Então, tá. Como eu tinha falado, então essas frases, minha querida alma e meu querido espírito, iniciar com elas têm um sentido especial que o professor Pedro Makiyama verificou. Quando eu dou uma ordem para o meu emocional, eu consigo acessar diretamente isso e aí eu consigo ter um resultado mais forte do que simplesmente fazer uma afirmação. Quando eu uso a palavra meu querido espírito, a minha consciência escolhe, o que eu quero é acessar a esfera mental. E isso faz com que a gente traga uma atenção maior para materializar aquilo que a gente está solicitando internamente para o nosso organismo. O que a gente tem que ter uma atenção especial é que para construir a frase na sua casa, com cuidado, você tem que levar em conta duas coisas. Evitar completamente o uso da palavra não.
Porque a palavra não, ela não é reconhecida pelo subconsciente, não é isso, Sérgio? E não só a palavra não, é qualquer afirmativa negativa. Né? Não só a palavra não. Então, o exemplo incorreto seria, por exemplo, minha querida alma, eu não quero me sentir mais triste. Isso. E o exemplo contrário disso seria, minha querida alma, eu já sou uma pessoa alegre. E também não responsabilizar os outros, né? Porque, como a gente já falou, ninguém tem culpa de nada. A responsabilidade sempre é nossa. Então, evitar frases tipo assim, a minha querida alma, o José nunca mais vai me ofender dessa maneira. Sendo que o correto, né, seria minha querida alma, eu já me valorizo o suficiente e mais para me sentir bem. Exatamente. Que é, por exemplo, o caso do Arnaldo. Eu sou bom o suficiente mais para conseguir o emprego que eu quiser, não é? Isso. Então, se você acha que está muito ruim e que não vai dar para procurar, que está muito ruim, que está difícil de começar sozinho, então procura alguém que facilita isso nessa condução deste processo de melhora. É isso que nós e muitos profissionais aqui da Rádio Mundial fazemos. Nós estamos aqui para evoluir, né, gente? Vencer todos os desafios juntos e melhorar nesse desenvolvimento. Esse é o nosso objetivo lá na Clínica Elan Vital. Outras situações em que você deve prestar atenção são situações que nem a gente falou para o Arnaldo, de submissão, de se sentir incapaz de agir. Por exemplo, de professoras, quando o aluno desafia ela. E hoje, por comportamento de pais da sociedade, não permite uma autoridade daquela professora. E aí ela se sente incapaz de aplicar aquela educação, né? Como que a professora vai educar esse aluno se ela não consegue se impor, não é mesmo? Realmente, a gente vem escutando isso muito dos professores em consultório, como para eles está dificultoso essa situação de poder falar, de poder corrigir o aluno, né? E a gente vê muito fibromialgia entre professores. Então, você pode usar essas frases para melhorar. E eu tenho certeza que a gente já começou a vencer isso na sua vida. A gente já começou a dar o primeiro passo para você em direção à sua valorização, em você se sentir plenamente amada. Então, muito amor e gratidão. Vem aqui para a gente vencer esses obstáculos, né, gente? Quando você vence esses obstáculos, a gente evolui também um pouquinho, não é, Freze? Exatamente. Então, você querendo vencer isso, é só ligar lá na clínica, que é 4113-7706 e 4171-5600. Vamos aproveitar esse final de ano, gente. Chegar no 2013 cheio de valor. Livrar-se dessas dores. Você merece muito mais do que isso. Você merece ser valorizado. Você merece se sentir valorizado. Então, queridos, muito amor e gratidão. Até a próxima quarta-feira, agora às 9h30 da noite. E até lá, beijo no coração. Isso mesmo, gente. Lembrando de novo que o nosso encontro a partir da quarta que vem é às 21h30. Bom final de semana, boa semana e até a próxima. Você acaba de ouvir pela Mundial o programa Elan Vital. Apresentação dos fisioterapeutas Sérgio Bastos, Frésia Sá e Flávia Parente. I'm sorry, please forgive me. I thank you.